Seu nome? Alexandre. Qual o seu negócio? É escola de idiomas, eu sou um franqueado do CCAA. CCAA. Legal. Então imagina o seguinte, qual é a frase que você poderia usar para prova social? Uma frase. Faça como alguns pais e... Alguns não é específico. Faça como... Faça como os 2.350 alunos que já passaram pela nossa escola, por exemplo. Era isso que eu ia te falar. Mas tudo bem. Beleza. Você antecipou o pensamento. Então, específico, tá bom? Tá. Então, isso é prova social. Tá. Você pode usar isso em diversos contextos, mas Sim. é uma frase que é um repertório para a sua equipe toda usar. Ou então, nossos 2.700 e poucos alunos aprendem inglês se tornam fluentes em menos de 6 meses. Por exemplo, específico, prova social. Tá? Não necessariamente uma frase dessa vai ter um gatilho só, tá? Podem ter vários gatilhos, mas aí você escolhe um para você começar a frase. Qual é o inimigo comum de uma escola de inglês? Eu tenho 2 aqui na minha cabeça. Online, aulas online, né? Não. Inimigo comum, online é o concorrente. Porque os concorrentes todos brigam contra o mesmo inimigo. O inimigo comum para mim é, primeiro, o sistema escolar, que fala que ensina inglês, mas na verdade não ensina. O bilíngue, você está falando, provavelmente? Não, o sistema escolar, porque agora tem muita escola bilíngue, mas o sistema escolar mesmo. Poucas escolas são bilíngues ainda. Então tem aquela uma aula de inglês por semana, 2 por semana, que não ensina inglês, obviamente. Sim. Então o inimigo comum é, o sistema escolar, ele fala que te ensina inglês, mas ele não te ensina. Porque você pode ter feito 5 anos, 10 anos, 13 anos de escola com 2 aulas por semana de inglês e você não sabe falar inglês. Então tem um inimigo comum aí que fala que ensina, mas na verdade aquilo ali não é ensinar inglês. Isso é um inimigo comum. O outro inimigo comum é a própria ignorância. A ignorância do brasileiro com relação ao idioma inglês é um grande inimigo que impede que o nosso país avance para ser um país desenvolvido, por exemplo. Legal. Entendeu? Não tinha pensado nisso. Isso é um inimigo comum. Vamos pensar um outro, por exemplo, autoridade. Como é que você usaria autoridade? Então, eu estava pensando sobre isso, né? Na minha escola especificamente, que eu acho que daria mais credibilidade para isso, eu não sei assim, se eu entendi bem, mas se eu poderia utilizar depoimentos de alunos. Pode, mas isso é prova social, pode sim. poderia, porque eu estava pensando uma coisa maior, porque assim, como é uma rede muito antiga, de pegar, tem várias personalidades, pessoas isso é legal. que teriam um impacto maior do que Sim. aquele desconhecido, mas enfim. Mas tem 2 coisas, tá? Porque quando eu olho uma celebridade falando que aprendeu inglês lá, eu me conecto porque ele é celebridade. Mas eu falo, cara, mas para ele é fácil. Ele tem tempo, ele tem dinheiro, talvez ele tenha contratado alguém para fazer um professor particular. Entendi. Agora, quando eu vejo um cara igual a mim, eu me conecto porque é igual a mim. E eu falo, cara, esse cara é igual a mim. Eu não me conecto tanto como uma celebridade, mas eu conecto num nível diferente. Entendi. Celebridade, você tem que ter poucas e acaba sendo argumento de autoridade, não de prova social. Agora, os alunos que são iguais àquele aluno, é prova social e tem que ter vários. Uma outra coisa, autoridade. Você tem que usar a autoridade da franqueada. Nós somos o mesmo método que Cara, aí você usa toda a autoridade, cientificidade, pesquisas do CCAA. Entendi. Nesse caso específico, pode ser também tempo de existência? Por exemplo, há Sim. 60 anos. Lógico, pode ser. No caso Pode ser. O mesmo franquia. método que tem ensinado inglês desde, dos anos 50, 60. Só que tem um problema aí que você tem que matar essa objeção, que mas será que não é um método antigo? Um método velho que já não serve mais porque as tecnologias de ensino mudaram? Então você tem... Geralmente eu uso a palavra que é eficiente, né? Com tantas milhares de pessoas já formadas. É eficiente, mas o negócio será que não tem nada mais novo? Será que não tem uma tecnologia de ensino melhor? É um risco. Então você pode cair na objeção de, mas tá meio antigo, né? É o mesmo método. Entendi. Desde a década de 60, é isso mesmo? Entendi. Entendeu? Legal? Maravilha? Tá. Palmas!